A paz do Senhor Jesus, mulheres de Deus. Aqui é Ana Patês, psicóloga clínica, palestrante e coaching. Se você está chegando agora neste canal, se inscreva, coloque ali no sininho onde está escrito todas, e aí você vai receber as notificações cada vez que eu postar uma mensagem, amém? E deixe seu like, compartilhe, e nós estamos chegando hoje no oitavo vídeo da série exclusivo para mulheres. E olha só, hoje eu vou estar falando das filhas de Zelofeade e quais foram as 4 atitudes que fizeram com que o próprio Deus revogasse uma lei a favor delas. Você sabe quais são? Não sabe? Então fica até o final deste vídeo para você descobrir. E logo nós vamos iniciar mais uma série. E eu queria que você deixasse aqui no seu comentário com qual mulher você se identificou mais. Será que seria com Esther? Será que seria a história de Ruth, a história de Débora, Abigail, talvez até com as filhas de Zelofeade, que nós vamos falar hoje, talvez com a história de Raabe? Deixa aqui nos seus comentários qual foi a mulher que mais você se identificou, e a partir de amanhã vocês vão ter o fechamento dessa série exclusiva para mulheres, amém? E hoje eu gostaria de estar fazendo uso da palavra de Deus no livro de Números, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 8, amém? Livro de Números, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 8. E a palavra do Senhor vai nos dizer que, aproximando-se as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Eleade, filho de Maquir, filho de Manassés e filho de José, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, e apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sumo sacerdote, e diante dos chefes tribais da congregação junto à entrada do tabernáculo de reunião, e disseram: o nosso pai morreu no deserto, ainda que não estivesse entre os que se rebelaram contra o Senhor Jeová, com o grupo de Coré, senão que morreu em seu próprio pecado sem deixar filhos varões. Porque o nome de nosso pai desapareceria dentre a família somente porque não teve um filho varão? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés expôs a sua casa diante do Senhor Jeová. E o Senhor Jeová respondeu a Moisés: dizem bem as filhas de Zelofeade, dá-lhes uma possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai seja transferida para elas. Olha só. Nós sabemos que naquela época a mulher ela enfrentava uma sociedade muito machista, né? E esta lei especificamente está falando sobre a divisão de terras, né? A divisão ali da terra prometida. E sempre a possessão, né, do pai era dado por herança ao filho ou aos filhos. Porém, a palavra vai nos dizer que Zelofeade, ele morre e ele não teve filhos, ele só teve filhas. Então, teoricamente, elas não seriam beneficiadas, elas não teriam nenhuma herança. E aí elas chegam diante de Moisés, expõem a sua causa diante deles, e elas até indagam, né? O nome do nosso pai desapareceria só porque ele não teve um filho varão. Então ainda tinha isso, né? Por conta dessa, se não houvesse uma possessão das terras, daquilo que era competisse a parte delas, correspondente à parte dessa família, o nome da família ia desaparecer. Então já existia uma lei que tinha sido criada, porém elas foram diante de Moisés. Moisés colocou essa causa diante de Deus e o próprio Deus revogou essa lei em benefício dessas mulheres. Então elas, a partir dali, passaram a ter também direito nessa divisão de terras, assim como todas as mulheres que vieram. Então Deus revogou esta lei por conta dessas 4 mulheres e, em consequência disso, todas as mulheres foram beneficiadas também por esta lei, porque isso foi aplicado no caso delas e depois em qualquer outra situação semelhante também seria aplicada. Amém? Vamos conhecer quais foram as 4 atitudes dessas mulheres que fizeram com que o próprio Deus mudasse uma lei
e abençoasse a vida delas. Vamos lá? A primeira atitude, elas não se vitimizaram e tomaram iniciativa em busca do objetivo delas. Porque existem muitas pessoas que se vitimizam acerca de uma situação, se colocam numa posição de coitadas, de vítima, porém não fazem nada para mudar, não tem iniciativa nenhuma para mudar nada na vida delas. E ficam ali a vida inteira reclamando, murmurando, mas não tomam a iniciativa. E elas fizeram justamente o contrário. Elas tomaram uma iniciativa, ao invés de se vitimizar, elas mudaram aquela situação através de uma atitude que elas tiveram. Isso partiu delas. Amém? Uma outra iniciativa, a segunda iniciativa que elas tiveram, elas buscaram resolver a questão com quem poderia resolver de fato a questão. Muitas vezes existem situações na nossa vida que nós precisamos levar a autoridades. Autoridades aqui na terra ou mesmo diante de Deus. Porém, muitas vezes observamos pessoas que reclamam, que fala com um, que fala com outro, que fala com todo mundo, menos com quem tem que reclamar. Elas não ficaram de picuinha, de fofoca, reclamando, murmurando com outras pessoas que nada poderia fazer. Elas foram direto na fonte que poderia resolver. E nós sabemos que naquela época, quem representava ali, né, Deus perante o povo era a figura de Moisés. Então Moisés intercedia juntamente ao Senhor pelo povo. Hoje nós sabemos que após a crucificação, o véu do templo foi rasgado e no nome de Jesus nós podemos entrar diretamente diante do nosso Deus. Glória a Deus por isso. E naquela época elas não podiam, então elas levaram direto para quem poderia resolver, que neste caso era Moisés. Então que nós venhamos aprender com isso. Não ficar falando com A, falando com B, muitas vezes expondo, né, as nossas necessidades, expondo situações da nossa vida para quem não vai resolver nada. Muito pelo contrário, às vezes corre o risco ainda de virar uma fofoca, de virar uma situação ali mal resolvida. Não, nós temos que ir direto para quem vai resolver, né? Se for uma autoridade legal, se for uma autoridade espiritual, ou se for algo que é diretamente com Deus, então a gente não tem que falar com A e nem B. Mateus 6,6 já explica isso, né? E tu, quando orares, entra nos teus aposentos, fecha a tua porta e ora teu Pai em secreto, que ele em público te recompensará. Então nós temos que colocar as nossas causas diante de Deus, não ficar reclamando, murmurando, falando da nossa vida com quem não vai resolver. Amém? E uma outra atitude que elas tiveram também, olha o que elas fizeram, se uniram em prol de um único objetivo. Então, assim, a palavra vai dizer que foram as 4 conversar com Moisés. Então, provavelmente, elas conversaram entre elas, elas decidiram ali quem ia falar, elas decidiram ali como que ia ser conduzido o assunto diante de Moisés, e elas foram até lá, unidas, em prol de um único objetivo, né? E Deus, ele se agrada da união, da comunhão, e com certeza uma ali deu força para outra para que aquele propósito ele fosse alcançado. Então dessa forma nós também temos que unir, né? Porque quando nós estamos em comunhão, muitas coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Quando a gente vai ver lá aquela oração do Pai Nosso, a gente presta atenção e a gente vai entender que o Pai é nosso, que o pão é nosso, ou seja, Jesus nos chama a uma vida em comunhão. Então a comunhão ela é muito importante para que a gente venha também alcançar muitas bênçãos da parte do Senhor. E elas nos dão esse exemplo. E olha qual é a 4ª atitude que elas tiveram. Que elas foram exemplo para outras mulheres e através das atitudes delas, outras mulheres também foram beneficiadas. Ou seja, numa época, né, onde a mulher não tinha voz, a mulher não tinha vez, era uma sociedade machista, né, era uma sociedade que beneficiava os homens, né, e as mulheres elas não poderiam ali estar expondo muita coisa,
elas tinham que ficar mais numa posição mesmo de aceitar aquela situação. Então, mesmo naquela sociedade difícil, machista, elas foram lá reivindicar os direitos delas, né, sem passar por cima de ninguém, sem ser rebeldes, não foi este caso. Elas usaram ética, elas falaram com quem deveria falar, expuseram as necessidades dela, e isso serviu como exemplo para outras mulheres e também para que outras mulheres foram beneficiadas. Então, olha só, Deus revogou uma lei por conta de 4 mulheres, para beneficiar 4 mulheres na época que a mulher não era nem ouvida. Olha que coisa linda, porque Deus é o nosso justo juiz. E eu quero dizer algo para você. Talvez você esteja aguardando algo da parte do Senhor, talvez é uma bênção material, talvez você está com uma causa na justiça, talvez uma documentação que você está aguardando ser assinada, talvez existe um decreto que já foi falado ao teu respeito, que já foi anunciado ao teu respeito, talvez pela boca de um médico, talvez é uma situação aí que você esteja passando de privação, de provação, talvez até uma ordem de despejo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida. Deus é um Deus que revoga a lei ao teu favor, Ele muda decreto. E a palavra também nos diz a respeito do rei Ezequias. O que acontece com o rei Ezequias? Ele se encontra doente e o profeta Isaías vai até lá para poder passar algo da parte do Senhor, uma profecia da parte do Senhor, dizendo que ele organizasse, que ele organizasse as coisas dele, a casa dele. Por quê? O que aconteceria? A morte viria até ele iria morrer. Porém, o que o rei Ezequias faz assim que Isaías sai da presença dele? Ele, deitado do jeito que ele estava, ele vira o teu rosto para a parede, ele ora a Deus, ele coloca a tua situação, ele expõe a tua causa. Embora Deus conhecesse quem era ele começa a dizer: eu segui os teus preceitos, eu segui os teus mandamentos, eu fui justo. Ele começa ali colocar-se diante de Deus, e Deus achou por bem mudar aquele decreto. Então ele dá uma ordem até o profeta Isaías que volte lá e fale que vai ser acrescentado mais 15 anos na vida do rei Ezequias. Deus é um Deus que muda decreto. Eu não sei o que você precisa da parte do Senhor. Talvez algo no mundo espiritual que precisa ser delegado a teu respeito. Talvez uma porta no mundo espiritual que está fechada. Talvez algo que está ali preso. Algo que está travado no mundo espiritual. Ei, querida, deixa eu te dizer uma coisa. Você serve um Deus que conhece as tuas causas, que conhece a tua necessidade, mas Ele quer ouvir você reivindicar, Ele quer ouvir você orar, você clamar. Entra diante do teu Deus, porque Ele é Deus justo, Ele é Deus que faz, Ele é Deus que revoga, Ele é Deus que te dá por direito. Talvez algo no mundo espiritual que você precisa requerer, talvez até uma herança sua que você precisa receber na tua família. Talvez você está esperando uma resposta, talvez existe algo aí, uma porta aí que se fechou, talvez existe um papel aí que não foi assinado, não foi aprovado. Você que mora em outro país e precisa de uma lei aí para te beneficiar. Deus, Ele pode sim entrar nos órgãos, sim, e Ele mudar uma lei a teu respeito, Ele mudar um decreto a teu respeito, e muitas pessoas serem abençoadas pela oração que você fizer neste dia. Então não se cale, não se conforme. Talvez a situação não está favorável para você está num lugar onde você está sendo subjugada, onde você está sendo humilhada, mas coloque tudo diante do teu Deus, coloque tudo diante daquele que pode resolver, amém? E eu quero que você guarde essa palavra no teu coração, compartilhe com outra pessoa, compartilhe com outras mulheres que você sabe que precisa ouvir a voz do Senhor. Talvez alguém que está precisando de uma resposta da parte do Senhor, e você pode ser canal de bênção para a vida dessa mulher. E eu gostaria de dizer também que essa série ela está acabando, como eu falei, mas eu queria dizer que existe algumas mulheres aqui na série inicial que você também pode ouvir a mensagem acerca dessas mulheres e ser muito abençoada. Então são 3 mensagens que eu quero sugerir e deixar para você aqui. A mensagem de Ana, que está com o título Quer Viver Milagres? Clame, sonhe e gere para o reino. Então é uma mensagem também a respeito de Ana que eu tenho certeza que vai te abençoar.
Uma outra mensagem, quando Jesus traz à tona, ele traz para tratar acerca da mulher samaritana, uma mensagem que vai abençoar muito a sua vida, uma mensagem de cura, de restauração. Você também pode aprender com essa mulher. Uma outra mensagem também, atitudes de adoração que podem mudar a sua história, que está falando acerca da pecadora que ungiu os pés de Jesus, também está na série inicial. Então, se você está gostando dessa série de mulheres, que já está acabando, mas você quer ouvir outras mensagens também para complementar aí a sabedoria que você tem recebido, então vá nessas mensagens que eu te falei, se você ainda não ouviu, ouça, compartilhe. E eu também gostaria de saber com quem você está se identificando mais. Coloca aqui pra mim, qual é a mulher, né, dessa série aí que foi falado. Será que é com Esther? Será que é com Rabi? Não sei, fala aí. Eu tenho a mulher que eu mais me identifico, mas eu vou falar só no último vídeo. E eu gostaria que você deixasse aí nos seus comentários, tá bom? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo para o fechamento dessa série. Não perca!